Fala molecada! Aí, belezeira? Olha só, esse é o nosso primeiro vídeo e esse primeiro vídeo eu vou te dar um lance muito importante. A gente já vai começar a entender o porquê que você está aprendendo ciência na escola. Bom, vamos lá. Fofídeos, eu imagino que você, quando estava lá pelo 9º ano, você foi apresentado a química. Na verdade, química, física e, dependendo de onde você estudou, biologia no ano anterior ou nesse ano, sei lá. Mas é muito importante você saber que química, física e biologia fazem parte de um grupinho de ciências que para nós aqui a gente vai falar que elas são as ciências da natureza. Molecada, quando eu falo dessas ciências da natureza, é importante você se lembrar que elas são ciências experimentais. E tudo aquilo que é experimental, eu preciso viver a experiência para entender o que está acontecendo. De posse dessa informação, a gente consegue elaborar um modelo. Você já deve ter ouvido o método científico, Francis Bacon. Com esse método científico, a gente consegue estabelecer uma série de rotinas para a gente entender uma observação, de modo a gente testá-la com suas hipóteses e congêneres para a gente ter uma conclusão. Essa conclusão vai virar uma lei e é assim que as ciências experimentais funcionam. Você entendeu que uma ciência experimental ela precisa de experimentação? Se você entendeu, você vai perceber que quando eu falo dessas ciências, elas são passíveis de mudar. Se a gente lembrar só um pouquinho, você vai ver que lá na química, vou falar da química principalmente porque o Zulus é químico, mas lá na química teve um momento que a gente falava sobre o pensamento filosófico da constituição da matéria. E teve um outro momento, quase 2000 e tralalá anos depois, que a gente vai falar do primeiro modelo atômico, segundo modelo atômico, terceiro modelo atômico, ou seja, a partir do momento que eu começo a ter vários modelos, significa que um vem para complementar ou explicar algo que o anterior não explicava. Zulu, não entendi nada! É só você pensar assim, fofídio. Toda vez que algo novo surge, é porque o anterior não consegue mais explicar. E as ciências experimentais são lindas por causa disso. Cara, saca essa! Ciências experimentais são organismos vivos, eles estão em constante evolução. Molecada, olha só. Quando a gente fala dessas ciências experimentais, eu te disse, ciências da natureza, eu tenho a biologia, eu tenho a física e eu tenho a química. Biologia é a ciência que estuda os seres vivos. Basicamente, ela vai falar das interações entre os seres vivos, como eles se reproduzem, como eles deixam seus descendentes férteis e assim sucessivamente, de modo a você entender a vida. No nosso planetinha, oh my goodness, Zulu, dá pra eu falar de fora do planetinha? Em algum momento eu vou falar de uma coisa que se chama exobiologia. Maluco, você vai pirar muito. Mas eu não vou falar disso agora. Quando a gente fala da física, a física é basicamente a ciência que estuda a energia. Oh my goodness, Zulu! A física só estuda energia? Como assim? Eu vejo o movimento dos corpos na física, V igual a ΔS por ΔT. Lindos, você tem que entender que em algum momento, no final do teu estudo da física, você vai estar relacionando tudo isso com energia. Então, física basicamente é aquela ciência que estuda a energia. Pra gente falar da química, eu também não vou muito além. A química, fofídeos, é a ciência que estuda a matéria, suas transformações, bem como a energia associada a essas transformações. Oh my goodness, Zulu, você tá querendo me dizer que tem transformações em energia associada na química? Lindos, quando você passeia pelo 2º ano do ensino médio, você aprende um assunto em química chamado fisicoquímica. São aquelas leis que vão aparecer falando da dinâmica, de energia, enfim. Calma. Agora o que você precisa entender é que basicamente essas ciências vão ter um foco de estudo. O da química vai ser a matéria. E quando a gente fala da matéria, é muito bacana você entender que a matéria, ela nada mais é tudo aquilo que, de certa forma, ocupa espaço. Zulu, mas afinal de contas, esse negócio que você está falando, a tal da matéria, o que é matéria? Lindos, matéria
é qualquer coisa que possua volume e massa mensurável. Como assim? Volume que eu consigo medir, ou seja, eu estou vendo o espaço que essa coisa ocupa. Massa mensurável. Gente, quando você põe alguma coisa na balança, o que você está fazendo? Você está medindo a massa. Oh my goodness, Zulu, deixa eu pensar. Será que o ar é matéria? Lindos, o ar é matéria. O ar é matéria? Simples, vamos entender. Quando eu pego esta bexiguinha, lindos, essa bexiguinha está vazia. Existe um negócio chamado balança analítica. Não vou te explicar muito bem como ela funciona, só vou te falar que ela é uma balança monstrão, ela é muito sensível. Se você chegar e colocar essa bexiguinha lá, ela vai te dar uma massa. Aí você vem aqui, toma muito cuidado para não dar aquela babada lá dentro. E coloca na balancinha a sua bexiga. Obviamente que você vai ter que garantir que a massa do negócio que fecha, enfim, X, você vai perceber que vai ter uma diferença de massa. Essa diferença de massa é justamente... Foi muito legal isso, cara. Vai ser justamente a massa do ar. Se eu conseguisse medir o volume da bexiga, na verdade eu ia fazer isso com uma seringa, mas olha só a cabeça minha, eu não trouxe minha seringa. Mas uma seringuinha, por exemplo, ela tem lá seus 20 centímetros cúbicos, deixo ela vazia, meço a massa, encho ela com 20 centímetros cúbicos de ar, meço a massa novamente e aí eu vou perceber que a massa é diferente. Massa da seringa vazia é diferente da massa da seringa cheia. A diferença de massa, fofídeo, vai ser justamente a massa do ar. E isso prova que o ar é matéria. Sendo assim, então eu já te disse, olha só, essa matéria, ela vai apresentar propriedades. E essas propriedades vão ser muito importantes. A partir dessas propriedades, você vai poder, por exemplo, determinar uma substância desconhecida. Essas propriedades, elas vão estar no grupo das propriedades gerais da matéria e das propriedades específicas da matéria. Quando eu falo de propriedades gerais, agora você vai ver subir um pop-upzinho escrito todas elas. Eu vou falar só algumas. Por exemplo, volume, massa. Esse é o momento que o meu editor fica louco. Meu editor fica louco. Ele fala, eu vou ter que fazer um pop-up? Sei lá. Enfim, massa, volume. Quando eu falo de massa, volume, impenetrabilidade, isso são características gerais da matéria. Como assim? A massa. Você consegue pegar 1 kg de sal, 1 kg de açúcar, 1 kg de água, ou seja, a massa é uma propriedade que eu consigo verificar em qualquer tipo de substância. Quando eu falo da massa, eu posso ter diversas substâncias com o mesmo valor de massa. Agora, quando eu falo, por exemplo, de densidade, que é a relação entre a massa e o volume de um corpo, ou seja, eu tenho duas propriedades gerais, massa e volume. A relação entre elas vai me dar uma propriedade específica, chamada de densidade. Quer ver? Quando eu junto algumas propriedades específicas, eu consigo determinar a substância. Vou te dar um exemplo que você já aprendeu em sala de aula. Seu professor já deve ter te falado de uma substância fantástica conhecida como o solvente universal. Se eu pegar uma substância que apresenta densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico, apresenta ponto de fusão a 0 graus Celsius e ponto de ebulição a 100 graus Celsius, eu só posso estar falando de uma substância chamada de monóxido de dihidrogênio, que a gente brinca de chamar de água. Agora, olha só que legal. Se você sabe que existe uma propriedade específica, então conhecendo uma série de propriedades específicas, você consegue saber quais são as substâncias. E essas são as principais propriedades específicas que a gente vai ver. Esse é o momento que o editor fala, cara, eu falei pra você não colocar um monte de edição. Desculpa, só esse pop-up, editor. Prometo, prometo. Feito isso, molecada, quando eu falo de ponto de fusão, ponto de ebulição, isso são temperaturas em que eu vou verificar a matéria mudando de fase ou estado. Peraí, Zulu, você não falou nada de fase ou estado. Olha só que legal. Eu imagino que lá na escola o professor deve ter falado para você assim, os estados da matéria são sólido, líquido e gasoso. Sim ou não? Não. Muito bem. Olha só, sólido, líquido e gasoso são os estados que a gente estuda basicamente aqui no ensino médio. Mas, enfim, na escola, de modo geral.
Mas é importante a gente saber que a matéria tem outros estados. Como assim, Zulu? Se você pensar um pouquinho, sabe o Sol? Ele é um dos exemplos mais legais que eu posso te dar. Quando a gente fala dos outros estados da matéria, um estado de altíssima energia seria o plasma, por exemplo. Saca o Sol? Quando você olha para o Sol que está brilhando lá pra gente, cara, ele não é uma bolona de fogo loucona que está queimando lá no espaço. O Sol, cara, é um gigantesco de um reator nuclear em que eu tenho ali a fusão do hidrogênio acontecendo loucamente e tudo aquilo que eu tô vendo ali é plasma, velho. Caraca, o Sol seria um exemplo de plasma? Sim. O que é plasma, Zulu? Plasma é o quarto estado da matéria. Oh my goodness, que estranho! É só no Sol que eu vejo plasma? Não, fofídio. Saca quando você vê aquelas nuvens carregadas e de repente desce um raio lindo, maravilhoso? Aquele raio é um momento em que eu tenho a ionização do ar. Ar ionizado, ou melhor, gás ionizado, eu tenho plasma. É o quarto estado da matéria. E assim sucessivamente. A matéria, ela pode brincar de passear nesses três estados. Na verdade, quando a gente fala dos três estados, subentenda, pessoal, aqui no nosso momento de escola, ensino médio, nono ano, ou no próprio fundamental todo ali que você vai estudar, basicamente a gente vai brincar só com esses três estados, apesar de existirem outros. Sendo assim, a matéria pode passear ao longo desses três estados. Fofídio, a princípio o que eu queria te falar aqui é justamente da importância da gente estudar essas ciências. Química, física e biologia. São ciências experimentais, fazem parte do grupo das ciências da natureza. Química, ciência que estuda a matéria. Física, a ciência que estuda a energia. Biologia, estuda os seres vivos. Matéria, é importante você saber que é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, tem volume e massa mensurável, ou seja, você consegue medir. E que as substâncias, ou seja, os materiais são constituídos de substâncias e essas substâncias elas vão apresentar propriedades gerais e propriedades específicas. Algumas dessas propriedades gerais da matéria: massa, volume, impenetrabilidade, que é a capacidade que ela tem de ser mergulhada, por exemplo, num fluido e não ser encharcada por ele ou encher ele e tudo mais. E também eu tenho as propriedades específicas, que a gente vai ter aquelas no ramo, no grupo das propriedades específicas do tipo física, como é o caso da densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, ou ainda posso ter a reatividade química, ou ainda as propriedades organolépticas, que são sensoriais. Sabe quando você morde a língua e sente aquele gosto da hora de sangue, e na verdade você fala, que gosto de ferro, olha que propriedade organoléptica muito legal. Você já sabe que o ferro tem um gosto característico. Ferro que estava onde? No seu sangue. Molecada, a princípio, fique por aqui, daqui a pouco eu já te mando um outro que a gente vai discutir os fenômenos de transformação da matéria. Prazer imenso, espero que você curta. Cara, importante, já começa a trocar uma ideia comigo, vai deixando uns comentários aqui embaixo do que você está achando, do que você espera para o próximo, algum assunto de repente que seria legal a gente já está abordando. No próximo a gente conversa. Tchau! Zulu, não dá pra você ficar claro, você é escuro. Eu processo. Muito bem, gente, presta atenção. Opa, óbvio, não. Errei. Momento que o editor vai ter que trabalhar bastante. Sim! Essa matéria... Eita! Eu acho. Sim! Deu tilt! Foi muito legal isso, cara.